Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou montar com vocês um algoritmozinho aqui em PHP, um script em PHP que a gente vai ver como é que nós conectamos o nosso PHP com a nossa base de dados MySQL, ok? Então já aproveita, se inscreve ali no nosso canal, curte o vídeo para poder ficar por dentro das atualizações e vamos seguir adiante que depois eu vou colocar lá embaixo da descrição do vídeo os arquivos para vocês poderem baixar também e fazer as modificações que desejarem, certo? Mas antes de entender, de ver como é que funciona essa questão toda de conexão com o banco, vamos entender um pouquinho como é que funcionam as coisas por trás, né, de toda a nossa implementação. Basicamente, o PHP e o MySQL meio que são, de certa forma, irmãos, ok? Desde os primórdios do nascimento do PHP, as primeiras versões do PHP, elas já são compatíveis com uma conexão com o banco de dados MySQL. O PHP ele é muito transparente para conectar com outros bancos de dados, como Oracle, SQL Server, Postgres, Firebird, Firebase e por aí vai, tá? Só que, lógico, exige algumas configurações, exigia também muito mais configurações, baixar a biblioteca, compilar a versão do PHP, colocar DLL no Windows e por aí por diante. Nas versões atuais do PHP, a versão que eu estou utilizando aqui é a versão 7, tá? Isso é uma coisa que já foi abstraída. Existe dentro do PHP um cara chamado PDO, que se chama-se PHP Data Objects, ok? Então, o que o PHP Data Objects faz? Ele abstrai a conexão para vocês com o banco de dados através de strings de conexão, que é o que eu vou mostrar aqui. E depois que ele faz essa abstração, vocês trabalham simplesmente com as queries ali dentro. Então, é como se fosse uma interface, mas é uma classe, na verdade, do PHP que faz essa comunicação para vocês aqui dentro da nossa aplicação. As queries, as consultas que vocês vão utilizar, tanto consulta quanto comandos para poder fazer criação de estruturas de base, de dados e assim por diante dentro do PHP, são as mesmas que vocês estão acostumados a utilizar dentro de um terminal MySQL, por exemplo. Ok? Nós não precisamos configurar nada, nós não precisamos mexer em configuração do PHP.ini, muito menos em configuração do Apache. É tudo de forma transparente, é só sair usando. Tá? Lembrando que eu estou utilizando a versão PHP 7 aqui. Se for um PHP 5, um PHP 4, são outras formas de conectar com o banco de dados MySQL. Tá? Não entra nesse cenário aqui. Então verifique qual versão que você tem antes de começar a fazer a trabalhar em cima. Se está usando o Champ, que é o que eu utilizo aqui, podem ficar tranquilo que o Champ, as últimas versões, ele já está vindo com PHP 7 já há um bom tempo. Ok? Então, o que, que nós precisamos aqui para poder iniciar nossos trabalhos? Eu vou estar utilizando o Visual Studio Code, vou ter o Apache e o MySQL para poder fazer a nossa base de dados aqui dentro do que nós temos, ok? Eu tenho uma MySQL Workbench aqui para poder fazer exploração da base, mas vocês não precisam disso. O que interessa é que vocês tenham uma base de dados ali dentro. Eu vou pegar como exemplo, deixa eu abrir rapidinho aqui, tá? No meu MySQL Workbench eu já tenho alguns cards de conexão aqui. Então vou abrir um qualquer aqui dentro. Deixa eu dar um zoom aqui na minha query, tá? Vou executar o comando show databases. Eu tenho algumas bases de dados testes aqui dentro. Por exemplo, tem uma base de dados de filmes, eu tenho uma base de dados empresa, eu tenho uma base de dados portfólio, tá? Tem umas outras de teste aqui de alguns alunos e assim por diante. Deixa eu ver o que, que nós temos aqui na Use Filmes. Vamos olhar filmes aqui, Show Tables. Tá? Aqui são só comandos SQL, não é o foco do nosso material, mas Show Tables não tem nenhuma tabela dentro de filmes. Tá, então tá vazia. Vamos pegar uma outra que eu tenho aqui, que vai ser a empresa. A empresa, ela tem Show Tables. Aqui ela tem algumas tabelas criadas. Tem uma tabela de departamentos, folha de pagamento, funcionários, relatórios, telefones e assim por diante. Perfeito. Essa daqui vai ser a nossa cobaia para a gente poder fazer a nossa conexão. Tá? Então, o nome da base de dados é empresa e as conexões que eu preciso eu vou configurar lá dentro do meu PHP. Pronto, não preciso mais do SQL Workbench, só utilizei ele para demonstrar o que eu tinha na minha base de dados, certo? Vocês vão ter a base de dados de vocês, vão configurar da maneira que acharem melhor, criar a estrutura de tabelas que acharem necessária. O que nos interessa é que a gente já tenha uma base de dados para poder conectar. Aqui eu tenho uma estrutura de uma pasta que está rodando dentro do meu champ aqui,
tá? Dentro de um diretório chamado quarentena, isso não importa, o que importa é que esteja dentro do htdocs do nosso Apache. E aqui eu vou criar o nosso primeiro cara, tá? Eu vou chamar ele de conecta, tudo minúsculo, conecta db ou bd, vamos botar em português, bd.php, conecta banco de dados.php, que é esse carinha que está aqui agora, tá? E aqui eu vou abrir a sintaxe do nosso PHP. Deixa eu dar um zoom maior aqui, que eu acho que a gente tem espaço, né? PHP e PHP aqui, tá? Então, o que eu vou precisar para poder fazer essa nossa conexão? Usuário, a senha, a base de dados que eu quero e o host. O host é onde está hospedada a nossa base de dados. Para poder ficar uma coisa mais organizada, vamos criar essas variáveis aqui separadas. Então, usuário, tá? Já vamos popular elas aqui na sequência. A senha. Estou usando o português para ficar mais fácil, mas normalmente a gente coloca a nomenclatura dessas variáveis em inglês, né? Base de dados, aqui. E o que a gente chama de host. Essa aqui eu vou deixar sem tradução, porque é um termo bem comum. Certo? O que eu preciso fazer aqui, pessoal? A conexão é simples. Eu vou criar uma variável, que eu vou chamá-la de conexão, tá? E ela vai ser uma instância da classe PDO, PHP Data Objects. Abre e fecha parênteses. E um ponto e vírgula no final. Tá? O segredo é o que tem aqui dentro. Então, o que eu preciso fazer? Vou botar aspas duplas porque eu vou fazer aquela jogada de interpolação do PHP. Eu quero botar uma string e eu quero que o PHP substitua alguns dados de variáveis ali dentro. Certo? MySQL é o banco que eu vou utilizar, o driver que ele vai fazer essa conexão. Dois pontos. O host, que vai ser igual ao que está na minha variável host. Ah, Cícero, mas está tudo vazio. Beleza, depois a gente vai voltar lá em cima e botar os valorzinhos que eu quero explicar com calma o que vai ali. Tá? Ponto e vírgula, tudo isso dentro das aspas. Vejam bem lá a sintaxe do jeito que está. DBName, database name, o nome da base de dados, que é o que está na nossa variável base de dados. Pronto, esse é o primeiro argumento que nós vamos ter aqui. Depois disso, eu preciso passar o meu usuário e a minha senha. Tá? Então, isso daqui é o essencial para poder fazer a nossa conexão com o banco de dados. Se eu executar isso daqui agora, ele vai me dar um erro. Tá? Se eu der um zoom nesse erro aqui no browser, ele vai dizer que o acesso foi negado para o user vazio. User vazio por quê? Como nós sabemos o padrão do nosso usuário que nós temos no MySQL, quando eu estou usando o XAMPP, quando eu faço uma instalação de desenvolvimento, a gente já utiliza o usuário root. Ah, mas isso é perigoso. Não, mas eu estou trabalhando localmente, na minha máquina, na minha estação de trabalho. O meu foco é na aplicação, não vou estar pensando em nível de usuário ainda. Tá? Claro que lá na frente, na minha aplicação real, eu vou ter um usuário que tem acesso ao mais restrito e esses os dados do usuário que eu vou colocar dentro do meu PHP. Aqui o meu usuário é root. Sem senha, porque é a configuração padrão que o meu XAMPP me dá. Tá? Eu também não faço questão de mudar, porque, como eu falei, é local de desenvolvimento. A base de dados é aquela que a gente usou lá no Workbench, que eu vi que existe uma base de dados chamada empresa. E o host, muita atenção aqui, o host nesse caso é localhost, a máquina de vocês onde está rodando o banco. Se, por exemplo, depois que vocês tiverem um domínio, uma aplicação já hospedada, aqui vai vir um endereço HTTP normal, mysql.professorfeijó.com, certo? Ou vai vir um endereço IP. Isso daí o provedor de onde vocês hospedam a aplicação vai fornecer para vocês. Esses daqui são os dados que eu preciso de conexão. Então eles vão ser substituídos aqui. Na teoria, quando eu executar esse cara, tela branca, porque não tem mais nenhum tipo de problema acontecendo aqui na nossa aplicação. Tá? Então, esse é o nosso primeiro processo que a gente tem aqui. Ok? Vou deixar esse cara de lado. Por quê? Por que eu criei ele como Conecta BD? Porque todas as páginas que vocês forem trabalhar com manipulação de banco de dados, elas vão precisar de
pelo menos essas 7 linhas, 6 linhas que eu tenho aqui. Está faltando coisa ainda, alguns tratamentos, mas isso daqui é o happy path. Digamos que tudo esteja certo, isso daqui vai funcionar. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Como eu vou precisar disso em cada página, eu não quero fazer aquela questão de replicar todo o código, né, pessoal? Então, eu vou deixar meu conecta.db aqui quietinho, e essa conexão do DB que eu tenho aqui, eu vou utilizar nas páginas que eu quero montar. Eu vi lá que eu tinha uma tabela de departamentos, uma de funcionários, então vou imaginar que eu estivesse fazendo uma espécie de tela de CRUD, de tela de sistema. Eu vou criar um arquivo novo aqui, eu vou chamar ele de lista departamentos.php, tá bom? O lista departamentos.php, ele é aquela estrutura padrão do PHP, pode ser um HTML com CSS, com JavaScript, vai ter os abre e fechas PHP que o PHP nos coloca na nossa trilha, no nosso caminho, né? Mas vou deixar ele assim, zerado por enquanto. Então o meu conecta já está ali. O meu lista departamentos está aqui em branco. Eu vou abrir meu PHP e vou fechar. Lista departamentos. Necessita ir no banco de dados? Sim. Então eu vou incluir através da string da funcionalidade include. Eu vou passar a string com o nome do arquivo que eu gostaria de conectar, de inserir aqui dentro, que é o nosso conecta dbd.php. Isso daqui é como se o PHP fizesse um merge, né? Ele insere o arquivo ali para vocês e fica uma coisa mais clean, tudo centralizado no Conecta. Se eu precisar mudar as strings de conexão, eu vou mudar lá, usuário, senha, assim por diante, e vai refletir em todos os arquivos e páginas que utilizarem esse cara através de um include. Ok? Então fica uma coisa mais clean no nosso código, mais fácil também, uma manutenção centralizada. Feito isso, agora iremos trazer os dados do banco. Tá? Eu estou conectado, mas eu não estou trazendo nada de lá ainda. O que, que eu preciso? Vou usar uma nomenclatura com vocês que são nomenclaturas padrões de variáveis, mas vocês podem usar os nomes que vocês preferirem, tá? Vou criar uma variável SQL que ela vai receber o que, que aconteceu lá no conecta. Conexão, quando eu dei um new PDO, isso daqui é o conceito de orientação ao objeto, tá? Então, quem já conhece orientação a objeto sabe que eu instanciei a classe PDO dentro de um objeto chamado conexão. Ou seja, o meu PHP pode se conectar com N banco de dados na mesma aplicação e fazer coisas misturadas, usando banco de dados diferentes e trazendo os dados de origens diferentes na mesma aplicação. Tá? O que, que acontece aqui? Agora o MySQL ele vai chamar o nosso conexão, que o nosso conexão ele deixa de ser o conceito de variável, ele é um objeto. Eu vou usar a sintaxinha da setinha, né? O hífen e o sinal de maior, e vou chamar um método, que se chama prepare. E o prepare recebe dentro dele uma string. Essa string é sintaxe SQL. Select asterisco from departamentos. Tá? Posso fazer join, posso fazer inner join, posso fazer order by, fazer where, tudo aqui dentro desse prepare. Então o que, que nós fizemos? Só para entender mais a fundo, o conexão prepare ele fez a chamada do método e ele retorna um novo objeto. A variável SQL ela não é uma variável comum, ela também passa a ser um objeto. Tá? Então agora eu vou trabalhar com ela. Eu deixo o meu conexão de lado, ele meio que, digamos assim, ele preparou aquela query para ser executada, mas não foi executada ainda no banco. O comando que vai executar para vocês é esse cara aqui, SQL. Agora sobre essa variável, sobre esse objeto que eu trabalho, a mesma sintaxe, tracinho, sinal de maior, execute, abre e fecha parênteses. Isso sim vai dar aquele back lá no banco e vai executar a query que foi definida dentro do conexão para vocês. Tá? Até o momento eu não tinha executado a query ainda. Por fim, eu preciso agora resgatar esses dados. Quando o SQL, a variável SQL, chamou o método execute, isso daí foi feito no banco e o banco já retornou para ela a resposta. Tá? Então já está dentro dela. Só que imagine comigo que essa resposta está num formato ilegível. O PHP não consegue entender, simplesmente recebeu esses dados e ele não consegue manipulá-los. Tá? O que, que eu preciso fazer agora? Eu crio a minha terceira variável.
Minha terceira variável vai ser, vou chamar ela carinhosamente de resultados. E a resultados, ela vai chamar, vai receber a chamada de um último método do nosso objeto SQL, que é um cara meio chato de escrever, que é o fetch, aqui eu falei, all. Olha a sintaxe lá. Tá? O fetch all, o que, que ele faz? Ele pega e resgata todos os registros que vieram e os converte num formato de array. Então, agora sim, pessoal, dentro da variável resultados, nós temos um vetor complexo, como se fosse uma matriz de dados que vieram do banco de dados. Certo? O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou explodir ela na tela de um jeito bem bruto, usando um var dump, ou seja, não quero um tratamento de apresentação para ela, só para nós vermos o que, que está vindo dentro dessa variável. Então, eu vou dar um refresh agora, se a nossa conexão tiver, a nossa sintaxe estiver completamente certa. Olha lá. Fica meio ruim de ler, mas ele trouxe um vetor de 5 posições. E esse vetor de 5 posições, em cada posição dele existe um novo vetor, que é o registro em si. E é um vetor que nós chamamos no PHP de vetor associativo. Esse vetor associativo, ele não possui índices numéricos, e sim índices nomeados. ID departamento, sigla e nome. Próximo vetor. Está aqui, ó, recursos humanos ID departamento, depois a sigla, depois o nome. E por aí vai. Ok? Então isso é um bom sinal, já trouxe os caras do nosso banco. Ah, Cícero, dá para aplicar um order... Depois a gente faz o order by. Tá? Porque esse vai ficar meio legível aqui com esse var dump. Então o var dump ele conseguiu jogar na tela, vou remover ele, eu não preciso dele mais. Só para me certificar que os dados estavam ali. Por fim, pessoal, aqui já não é, aqui é técnica do PHP, né? Vamos percorrer o nosso vetor e listá-lo na tela, na UI. Vou usar o comandinho for each do PHP, que é a estrutura de repetição específica para vetores, né, feita para isso. Vou percorrer os meus resultados e vou carinhosamente chamar de R cada um dos registros que tem ali dentro, um alias. E aqui eu vou dar um echo no meu R. Vejam bem, só para comprovar para vocês, se eu deixar assim e executar, o PHP vai me dar um erro para cada linha. Você está tentando escrever como string um vetor, você está tentando escrever como string um vetor, porque é um vetor de vetores que vem dentro de resultados. Então R, ele também é um vetor. E como eu falei para você, se for associativo, eu vou abrir os colchetes e vou botar o nome da chave que eu tenho ali dentro. Dê essa pausinha aqui porque meus fones, se ele não recebe áudio de volta, ele acaba desligando, tá? Para poder economizar a bateria. Então, por isso que eu dei essa pausa aqui para ligar ele de novo. Mas pelo menos ele apita. Então vamos lá. Echo R, e aqui eu vou dizer nome. Nome é a coluna do banco de dados. Departamentos é uma tabela, a gente já fez a query ali em cima, e as colunas que eu tenho aí de departamento, nome e sigla. Se eu colocar o nome aqui e executar, recursos humanos, centro de processamento de dados, departamento de contabilidade, departamento financeiro, departamento pessoal. Tá? Vamos colocar um BR aqui nesse cara. Vou concatenar aqui, pessoal. Tá? Um BRzinho, amigo, só para a gente poder quebrar um embaixo do outro lá. Aqui dá para montar uma tabela, dá para deixar um layout mais arrumadinho. Certo? Se eu quiser trazer do lado a sigla, vamos concatenar aqui, ó. Eu vou trazer R sigla, vou concatenar com um hífen, tá? Que vai concatenar com um nome. Vamos olhar lá como é que fica. RH Recursos Humanos, CPD, Contábil Financeiro, Departamento Pessoal. Perfeito? Mais um teste. Select asterisco from departamentos, order by nome. Vejam que não está ordenado por nome, né? Está RH lá em cima, está por ordem de inserção, que é o padrão do banco. Atualizar. CPD, Contábil Financ. Tá? Dá para fazer o que vocês quiserem aqui.
monta um formulário que faz um post com campo de busca. Esse campo de busca vai ser passado para a query, interpolado na query, e ele vai listar o que foi feito no campo de busca. Veja como agora é só juntar as coisas, né? Já tem um vídeo, eu vou linkar para vocês ali um vídeo que ensina como fazer o envio de dados via post e via get por formulário em PHP. Então aí já começa a ter uma cara o nosso sistema, a nossa aplicação, tá? Certo? Então aqui eu consigo trazer os dados da minha estrutura para dentro do meu PHP puxando do banco de dados. Vamos fazer mais duas coisinhas só. Falei que não ia abrir de novo, mas eu vou abrir meu Workbench novamente. Eu vou lá na minha base de dados, onde está a nossa empresa lá no banco. Agora eu sou o DBA, estou lá no banco. Select asterisco from departamentos. Vamos executar a query aqui. Tá? Lembrando que isso não é necessário, só quero demonstrar que o que está aqui no banco é o que está vindo lá no PHP. E eu vou inserir um departamento novo no banco, direto no banco. Insert, into, departamentos. Aqui, vamos passar nome e sigla. Values. Vamos criar um departamento, a gente tem RH, CPD, financeiro. Chega nessa hora, a gente nunca tem uma inspiração, né? Vamos criar aqui o departamento de STG. Eu vou botar o nome em inglês aqui, departamento de Storage, que seria o nosso estoque, tá? Armazenamento. Aqui. Opa, tá invertido aqui, pessoal, olha lá. Estou botando o nome no lugar da sigla. Vou botar aqui sigla e aqui nome. Aí, valeu. Foi. Inseriu. Vou executar o select de novo. Tá lá. STG Storage. Vou ir lá no meu PHP e vou ver se isso está refletindo. Quando o PHP fizer a query, será que ele vai trazer o dado para nós? Trouxe, tá lá. Storage. Então, se tem alguém manipulando a base, fazendo alteração dos dados, o PHP... E é muito rápido, né, pessoal? Você pode ver que o PHP está indo, conectando, fazendo fetch, pegando os dados, convertendo os dados para vetor, percorrendo o vetor e... Requisição aqui muito rápida, olha lá. Ah, tá local, mas é um processo, então ele poderia demorar um pouco mais. Certo? Por fim, para não deixar o vídeo muito extenso, se eu errar aqui, select asterisco from departamento, olha lá o que acontece. Ó. Se eu errar o nome da tabela, o PHP não me traz nenhum tipo de erro. Porque por padrão está configurado para ele não mostrar os erros no banco. Lá no banco estourou. Eu disse, tu tá louco, tabela departamento não existe, Cícero. Então o que acontece? Eu vou deixar errado assim. Tá? Quem quiser fazer o teste comigo, eu estraguei, eu tirei um S dali de propósito. E eu tenho que configurar duas coisas nesse nosso cara. Por isso que é legal, vou configurar aqui, isso valeria para todas as páginas que estiverem utilizando a nossa conexão. Primeira delas, dentro do meu conexão, eu vou chamar um método que é o setAttribute. Parece coisa de JavaScript, né? SetAttribute. Tá? Pessoal, isso aqui não precisa decorar, tá? Depois eu vou botar o código, copia e cola e isso daqui vocês usam pro resto da vida. Eu não sei de cor esses caras aqui, sei aqui para nossa aula, mas não precisa decorar, tá bom? E daí o que eu vou fazer em cima desse cara? Eu vou chamar um PDO, um cara estático aqui, attr, tá? errmode, modo de erro, vírgula. E vou passar para ele que o rmode dele é do tipo exception. Ou seja, se ele encontrar algum problema, ele vai ter que estourar uma exceção. Tá? Então, ele já... Ah, aqui, ó, error mode. Voltou aqui. É, o que eu esqueci? ATT é error mode, pessoal. Não é error. Eu estou falando error, mas é error. Error mode, error mode. Pronto. Olha lá. Já melhorou. Né? O que ele está dizendo agora? Deu uma PDO exception, que a tabela ou a view não foi encontrada, tabela departamento não existe nesse cara aqui. Então a gente configurou para ele mostrar o erro para nós. Tá? Tá aqui. Isso é um atributo de configuração, então são as duas coisinhas que eu tenho que passar ali. Se eu botar de volta para cá, vem. Se eu errar o nome da coluna, botar nomes,
Ele vai me dar erro. Tá? Vamos ver algum outro erro, outro cenário que nós podemos simular aqui. Order by test, um campo que não tem na base. Olha lá. Tá? Também vai dizer que não existe a coluna. Certo? Então essa daqui é uma maneira bem legal de a gente poder trabalhar com a nossa estrutura no PDO e fazer com que ele retorne essas exceções aqui para nós na tela. Tá? Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo ali para nós. Eu vou começar a trazer mais conteúdos em PHP, porque realmente o PHP ele é antigo, mas ele é usado. Né? Ele é muito usado ainda e dá para fazer muita coisa legal, principalmente para quem está começando e tem muito sistema aí que ainda precisa muito do PHP para poder existir. Ok? Curte o vídeo, fica ligado, se inscreve ali que a gente consegue postar mais conteúdo e informar vocês também através das inscrições. Obrigado a todos, uma boa noite. Estou subindo o vídeo na sequência aí. Um abraço.